Então, dar início. Muito boa tarde a todos. Esta iniciativa tem a colaboração e patrocínio do Infacts. O Infacts é o nosso centro de investigação da SESCO e tem vindo a aproximar a ciência do público em geral. Em particular no contexto da presente pandemia, desta pandemia da Covid-19. Este acompanhamento tem sido feito através de posts no Facebook, no LinkedIn, na comunicação social e, como hoje, através destes webinars. Como todos nós sabemos, hoje e mais do que nunca, justifica-se este esforço por parte da comunidade científica no sentido de tornar a ciência mais acessível e mais perto dos cidadãos. E é para isso que cá estamos. Eu sou Teresa Pinho, cabe-me a mim e tenho uma honra como membro da coordenação do Infacts e coordenadora da linha de investigação Oral Disease e também como PhD e especialista em ortodontia e odontopediatria, liderar este webinar intitulado "Pode o distanciamento social da pandemia Covid-19 influenciar na rotina dos hábitos de saúde oral e de sono?" Tenho aqui comigo duas queridas e amigas, colegas e amigas que são sem dúvida nenhuma o foco deste webinar. Vão de forma muito resumida apresentar apresentar os seus currículos, mas sem dúvida o que nos une para além de uma amizade são as nossas crianças e o amor pela odontopediatria. A excelentíssima senhora professora doutora Júnia Maria Serra Negra é PhD em odontopediatria, tem um estágio pós-doutoral nas universidades italianas de Pádua e Bolonha, é professora associada do Departamento de Saúde Bucal da Criança e do Adolescente da Universidade Federal de Minas Gerais, do Brasil, é coordenadora da área de odontopediatria junto ao programa pós-graduado também da mesma universidade e o seu nome consta entre os top 10 pesquisadores expertise em bruxismo do sono no ranking Expertscape. A doutora Sofia Batista é pós-graduada na especialização de odontopediatria e mestranda do curso de mestrado em ortodontia do IUPS, na SESC, sendo eu sua orientadora de tese. Eu tenho aqui o que considero uma teamwork, e esta teamwork em que uma tem uma ideia e a outra já está a realizá-la. E portanto, com isto nós vamos criar aqui e tentar criar aqui um dinamismo desta mesma teamwork na qual eu tenho a honra e o prazer de me inserir. Porque, Sofia, diz-me então como é que surgiu esta ideia deste tema tão atual e tão em cima do acontecimento desta pandemia da Covid-19. Então é assim, boa tarde a todos. Antes de mais queria agradecer este convite que me apraz tanto, feito pela professora Teresa e pelo Centro do Infacts. É ótimo podermos falar sobre este tema que já há tanto tempo eu tenho andado mais alerta. Penso que o sono tem sido um tema que tem, no fundo, sido muito atual, cada vez mais nos interessamos neste tema. E foi no momento de confinamento do vírus do Covid-19 que estive um bocadinho mais alerta relativamente a este tema, também nos webinars todos que nós fomos tendo ao longo deste tempo, e um deles foi com a professora Júnia Serra Negra, que falou-nos um bocadinho sobre como era importante para um médico dentista estar alerta e saber mais sobre o sono. Nesse webinar, no final, a professora Júnia alertou e eu acho que foi, para mim, foi um alerta que me ficou na memória, que falou de facto que seria interessante nós percebermos até que ponto é que a saúde oral estaria influenciada ou que haveria um impacto deste confinamento social nas nossas crianças, a nível da saúde oral das nossas crianças. Eu estive assim mais ou menos um dia ou dois ali a pensar como é que poderia fazer alguma investigação neste campo, e pronto, expus à professora Júnia a minha ideia, disse-lhe que gostei muito do webinar em si
e gostaria no fundo, avaliar este tema que a mim me fazia bastante sentido e que gostaria de saber mais. A professora Júnia desde o início foi fantástica, ela gostou imenso da ideia, disse-me logo que sim e explicou-me tudo o que eu precisava de saber para que pudéssemos levar com isto à frente. E de facto foi uma teamwork, como diz a professora Teresa, e bem, foi uma equipa aqui fortíssima, com a Ivana, com o Mateus, com o professor Saúl, foi tudo, com a professora Teresa, foi tudo a trabalhar em prol no fundo do sono das crianças e da saúde oral das crianças, e foi uma verdadeira teamwork que tem dado muitos frutos. Professora Júnia, este é o sonho de qualquer professor. O professor diz e o aluno executa, sem dúvida. Sem dúvida. Bem, boa tarde, Portugal, bom dia, Brasil. Né? Aqui no Brasil agora são 11 horas e 14 minutos. Então, realmente, Teresa, é um sonho. Mas antes de eu entrar diretamente nesse assunto, eu queria agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês, o convite que me foi feito, para falar de um assunto que eu tenho tanta paixão. E a gratidão que sinto, como disse a professora Teresa, é o sonho de todo professor, é que a gente, falando numa webinar, um assunto que eu tenho tanta paixão, que a minha paixão chegou a alguém, né? Chegou na Sofia. Então, ela conseguiu captar isso e detectar a importância do tema. E ela entrou em contato comigo, a princípio, pelo Facebook, né, no Messenger, mas eu gostei muito, ela já vinha como, professora, eu gostei, vamos investigar. Ah, vamos. Não fala duas vezes, vamos. Vamos em frente. Sem dúvida. Eu já tinha um projeto mais ou menos em andamento, com o comitê de ética aprovado, né? Porque também precisávamos disso, né? Mas aí pensamos, né? Como trabalhar em equipe é bom, né? O time, né? Teamwork. Sim. Cada um pensou uma forma, como será, estamos em confinamento, como iremos abordar essas famílias nesse momento. E aí, para mim, também foi novidade, trabalhar com um método que eu não tinha trabalhado ainda, que seria com o uso de Google Form, né, enviado para o grupo de WhatsApp. E, a princípio, como era muito novo para mim, eu fiquei também um pouco relutante, assim, será que isso vai dar certo? Será que teremos um retorno? Será que as pessoas vão aderir? E aderiram muito mais do que eu imaginei. Eu fiquei impressionada. Nós, primeiro, nos reunimos para elaborarmos o questionário em si, o instrumento que usaríamos para mensurar o que queríamos, né? Então, elaboramos a metodologia como deveria. E aí enviamos, me parece, numa quinta-feira, não foi, Sofia? Uma quarta-feira, não sei. Foi uma quinta. Na segunda-feira, tínhamos 450 respostas. Eu fiquei assustada, falei, meu Deus, que retorno fantástico. Acho que as pessoas também estão confinadas. Aqui no Brasil ainda estamos em confinamento. E as pessoas estavam confinadas, eu acho que elas ficam mais disponíveis nos celulares. Bem, é claro que a gente precisamos depois. Eu falei, Sofia, pode fechar, porque havíamos feito um cálculo amostral, já tínhamos passado do número de participantes, ultrapassado, mas sempre há perdas, né? Então, tivemos que excluir algumas pessoas que não preenchiam os requisitos. Depois a Sofia vai explicar melhor isso. Mas ficamos com um número muito bom, uma amostra importante. Eu queria apenas convidar todos os participantes a escreverem no Question and Answers e, portanto, fazemos todo o gosto de ter as vossas questões à medida que forem. Claro! E algumas questões preparadas, mas à medida que forem surgindo dúvidas ou algo que queiram ver respondido relativamente a este assunto,
temos todo o gosto e o prazer de vos responder. Professora Júnia, cá em Portugal, portanto, o confinamento ou o desconfinamento já está em bom caminho. Claro que agora temos tido mais novos casos e estamos um pouco preocupados, mas no Brasil já estão a fazer este desconfinamento ou ainda estão em confinamento? No Brasil ainda estamos com um problema muito grave, uma curva ascendente. O dado até ontem, estávamos com 42 mil mortos e algumas cidades, o Brasil é muito grande, né? Um país de extensão continental, existem muitas diferenças culturais, nós somos mais de 200 milhões de habitantes, mas algumas cidades flexibilizaram mais, liberaram o comércio, mas aí agora já estão questionando se houve um aumento muito grande, quando houve alguma... cederam um pouco para não ser tão rigoroso, mas viram que ainda não podemos relaxar, né? Ainda precisamos, quem puder, ainda precisa ficar em confinamento, porque o problema ainda está muito grave, os hospitais estão lotados, as UTIs estão lotadas, então realmente é muito triste o que estamos assistindo, né? Principalmente as comunidades mais vulneráveis. Aqui no Brasil nós temos favelas, e numa favela uma casa é muito próxima, são casinhas muito próximas, é um sítio muito específico, né? Comumente pessoas de baixa renda, e na mesma casa moram 10, 12 pessoas, mas uma casa pequenina. Então, é também difícil para essas pessoas, como que elas vão fazer distanciamento? É muito complexo. Mas já há um levantamento investigativo aqui da minha universidade mesmo, mostrando que até que os quadros mais severos, na verdade, eles ainda estão dentro da comunidade de renda melhor, pessoas mais favorecidas, e não das menos. Agora que está atingindo a comunidade menos favorecida, porque os casos começaram aqui no Brasil através das pessoas que chegavam de outros países. E as pessoas que podem viajar para o exterior são aquelas que têm uma renda melhor, né? Tem uma condição econômica melhor. Então, nós ainda estamos com problemas sérios. Aí conseguem maior distanciamento, sem dúvida, porque as pessoas que estão ali confinadas... Eu falo que eu tenho muita gratidão a Deus, que né, eu e a minha família, nós podemos ficar em confinamento, né? A gente está podendo ficar, nós temos uma casa para morar, né? Eu sou professora de uma universidade federal, então eu tenho um salário certo todo mês, isso me dá um certo conforto, né? Mas nem todas as pessoas vivenciam isso. É complicado. Então, é daí também, só fazendo um link, sem fazer drama, mas com a importância e gravidade do estudo. Porque as pessoas passaram a ficar confinadas no mesmo espaço, pessoas que às vezes nem tinham tanto costume de ficar tanto tempo assim, juntas. Hoje eu estava vendo mais cedo no jornal na TV, dizendo que o número de divórcios aumentou muito, porque os casais começaram a brigar, assim, começou a dar problema. Um outro problema, a violência doméstica, infelizmente aumentou. Isso é muito triste. Sim. E uma outra coisa muito triste também, as agressões à comunidade LGBT, porque pelos próprios familiares. Então, assim, o preconceito e a pressão psicológica e física. Então, muito aqui na minha cidade mesmo, foi criado um núcleo para poder abrigar, acolher essas pessoas que não estão conseguindo conviver com suas próprias famílias, estão com problemas.
né? Então, assim, olha a quantidade de problemas que foram gerados. As crianças, para as nossas crianças também, não é muito fácil que elas compreendam por que não podem ver os avós, por que não podem visitar os avós, né? Eu vejo pelos meus próprios sobrinhos, eu não tenho filhos biológicos. Eu falei com as duas, Tereza e Sofia, que eu costumo dizer que Deus não me deu de presente filhos biológicos, mas eu tenho muitos filhos, que são os meus alunos. E a Sofia entrou para o hall, a Sofia agora é minha filha caçula, roubei da Tereza. Esta situação das crianças relativamente a este confinamento no seio familiar, a não comunicação com o exterior, com os colegas. Isso, as brincadeiras. Uma ansiedade incrível. Exatamente. Inerente a todas estas situações de confinamento. E, portanto, por mais que a família tente explicar, dependendo da faixa etária, o raciocínio lógico de uma criança é diferente do raciocínio lógico de um adulto. Então, para algumas crianças, talvez tenha sido... Elas entenderam, ok, não pode sair, não pode sair. Mas para outras não foi tão tranquilo assim. Sim. E para as próprias famílias, para os próprios pais, também está sendo uma situação delicada, porque houve uma mudança muito grande de rotina. Porque é importante para a família que tenha divisão de tarefas, que tenha uma rotina de sono, uma rotina até de higiene mesmo, higiene corporal, higiene bucal, alimentação. Tudo isso a gente viu na nossa própria pesquisa, e a Sofia vai falar muito melhor isso que eu, vai apresentar que houve uma alteração. Porque, primeiro, aquelas crianças que estão estudando online, eu não sei como é que chama em Portugal, como chama, Sofia? A professora, é que para além de serem pais a tempo inteiro, agora também são professores. E também. Esta é muito complicada. Muito complexo. Né? São pessoas que dependem do nível cultural também, como é lógico. Isso. Famílias não têm as condições, não têm computador, algumas têm uma televisão que por vezes até Mas uma situação mais precária, às vezes não tem uma internet de boa qualidade, por vezes tem que acessar pelo celular, mas pelo celular, ter uma aula pelo celular, a gente sabe, pelo telemóvel, não é fácil. Então, e outra, né? Eu tenho uma linha de estudo em relação ao sono e as evidências científicas mostram que o telemóvel, o computador, os tablets, essa luz que emana deles são prejudiciais ao sono. E aí, de repente, tudo ficou online. Sim. As aulas estão online, se você quer conversar com um parente, é online. Se você quer pedir uma alimentação em algum lugar, você vai pedir por uma aplicação no telemóvel. Então, a vida está girando em torno da internet. E como você, então, vai explicar para uma criança que ela não pode, ou que ela vai ter horários para acessar o telemóvel? Fica uma mensagem dúbia. Porque se o adulto está acessando, por que a criança não pode? Claro. Uhum. Então, para a criança, o que impacta mais é o exemplo, muito mais a atitude, do que para as palavras. Então, se os pais estão fazendo, elas também vão fazer. Se elas não podem brincar, elas não podem sair para brincar, né? Externamente, para andar de bicicleta, alguma coisa que ela tenha costume de fazer, agora ela está dentro de casa, as brincadeiras estão focadas em videogames. Uhum. Né? Então, está tendo uma sobrecarga disso. Algumas crianças estão achando isso ótimo, assim, acho ótimo. Eu tenho um sobrinho que é viciado em celular, ele tem 11 anos, e a minha irmã tinha altos conflitos de não deixá-lo. Agora, ela mesma me disse, ela participou da pesquisa também. Ela me disse assim,
Eu agora não coloco horário mais, eu não estou estressando com isso, porque o que eu vou dizer para ele? Claro. O que ele pode brincar é no celular, ele pode brincar de videogame. Eu vou dizer que não pode? Então agora, olha, acabou o horário certo para dormir, agora cada dia é um horário diferente, tem dia que não quer tomar banho, então eu não vou ficar brigando, não toma banho. Tem dia que não quer dormir sem escovar dente, eu não estou brigando. Eu imagino que várias famílias devem estar passando pelo mesmo processo. E outra, se a pessoa fica mais tempo confinada, ela também estabelece uma relação com a alimentação, diferente de outras épocas da vida. Quando você está trabalhando, quando você está estudando, você sai, você tem horários diferentes. Ficando confinado, há uma tendência também de pensar em comida como uma satisfação de prazer. E comumente, qual comida que a pessoa pensa? O doce. Claro. É o chocolate. Professora, isso está de encontro ao nosso estudo. E, portanto, eu agora ia pedir à Sofia que, para mostrar, tendo em conta toda esta rotina da criança alterada no seio familiar e toda esta dinâmica da adaptação dos pais a toda esta situação, vamos expor um pouco aqui por parte da Sofia, que vai partilhar então a sua tela e vai nos mostrar um pouco o objetivo deste estudo, a metodologia e os resultados já atingidos, e depois vamos então continuar com o nosso debate. Pronto, e em seguimento daquilo que a professora Júnia estava a dizer, de facto os objetivos do nosso estudo foram muito claros, já de encontro então aos distúrbios de sono das crianças, que têm, por muitos fatores que a professora já aqui enumerou, fatores que podem contribuir então para estes distúrbios do sono durante este confinamento. Então nós quisemos saber quais eram, ou se existiam, ou se havia mais tendência a realmente haver distúrbios de sono em crianças, portanto em Portugal como no Brasil. Quisemos saber também qual era a percepção que os pais tinham relativamente aos hábitos de higiene oral das crianças. O estudo que elaboramos foi um estudo em formato online, através do Google Forms. Nós quisemos saber quais eram as características sociodemográficas, perceber quais eram então as atividades escolares, ou se estavam a fazer ou não a nível online, e aqui em Portugal nós temos tido o exemplo da telescola e realmente há algumas aulas a nível de computador. E quisemos saber também qual era a percepção que os pais tinham relativamente à higiene oral e ao sono que as crianças estavam a ter durante este tempo de confinamento, e incluímos a escala de distúrbios de sono para crianças já validada para a língua portuguesa. Nos nossos resultados percebemos que a população estava muito bem distribuída, tanto Portugal como no Brasil, era 50-50, como se diz. A nossa amostra incluiu 253 pais, porque depois nós tivemos que fazer aqui alguns cortes na nossa amostra, porque incluiríamos só crianças que estivessem entre os 3 e os 15 anos. 52,2% eram rapazes e 47,8% raparigas. Os pais reportaram que, na sua maioria, as crianças tinham de facto alterado as suas rotinas, tal como a professora Júnia até estava agora a dizer, que 42,7% tinha alterado a qualidade do sono e 22,9% tinha piorado a sua higiene oral. Isto era o que os pais nos reportaram. Desses 22,9% que tinham piorado a sua higiene oral, percebemos que havia um somatório maior na escala de distúrbios de sono, que nós dividimos em 5 domínios. Estes 5 domínios são os domínios relativos aos distúrbios do sono mais comuns nas crianças.
A nossa escala, no fundo, era feita por perguntas de escolha múltipla e em 3 destes distúrbios, no fundo, o que nós percebemos é que estavam associados a piores hábitos de higiene oral durante o isolamento social. Vou só terminar aqui o compartilhamento. Professora, não se está a ouvir o que está a dizer? Por que é tão importante esta temática também para um médico dentista? Para mim, essa pergunta? Sim. Ou para a Sofia? Pode ser para as duas. Podes começar Ok. com a Sofia e depois continuar a professora. Por que é que achas? Essa temática do sono para o médico dentista até é uma temática nova, né? De uns tempos para cá que isso vem surgindo. Sim. Existe a medicina do sono há mais tempo, mas para o médico dentista é até relativamente recente. Mas existem muitas alterações que o dentista pode detectar e pode auxiliar. Então, por exemplo, no nosso estudo, a Sofia apresentou ali a questão dos distúrbios respiratórios. Então, uma criança que respira pela boca, comumente ela vai ter uma alteração de maxila, ela vai ter uma tendência à atresia de arco, ela vai ter uma tendência a cruzamento de mordida posterior, provavelmente, um palato profundo, né? Ela vai ter mais chance de dormir de boca aberta, roncar, ter problemas frequentes de amidalites, né, crises de rinites, porque a boca não foi feita para respirar, ela faz parte do aparelho digestivo e não do respiratório. E quem respira muito pela boca, as tonsilas palatinas são filtros e elas vão tentar segurar, né, o ar que entra, poeira, etc., mas a tendência é que elas inflamem. Então, vem o desconforto da dor de garganta, febre, e aí forma-se um ciclo, né, de piora. Então, o médico dentista vai ser fundamental, por exemplo, se precisamos expandir esse palato. Uma expansão rápida de palato pode auxiliar, né, em várias situações que também afetam o som, né, por exemplo, ronco, apneia. E existem estudos também que mostram algumas famílias eu coordeno um projeto aqui no Brasil de crianças com distúrbio do sono. E às vezes eu vejo algumas mães que trazem o filho dizendo: olha, já fez uma cirurgia de adenotonsilectomia, o otorrino, né, fez a cirurgia, removeu, e eu achei que tudo estava resolvido, mas não está resolvido. Meu filho continua dormindo de boca aberta, meu filho continua roncando. Então, essa parceria com a medicina pediátrica ou otorrinolaringologia também é importante para o médico dentista, e o médico dentista vai ter um papel muito importante também. Porque não basta, nesse caso da adenotonsilectomia, por exemplo, não basta fazer só a cirurgia. Se essa criança tem uma atresia de arco superior, ela precisa corrigir essa atresia para que ela volte a respirar normal, o fluxo de ar auxilie. Senão ela vai continuar mesmo dormindo de boca aberta, vai continuar roncando. Então, outros processos já não tem mais as tonsilas palatinas, não tem adenoide, mas vai começar a ter faringites. Deixa de ter amidalites e passa a ter faringites. Então, a família acha assim: nossa, meu filho é muito doente, então. Não está resolvido. Essa é uma das situações. O que também altera, por exemplo, a postura lingual. Né? Uma pessoa que tem uma atresia significativa de maxila, ela vai ter uma tendência a uma lateralização de língua, e essa língua fica expandida para o lado e se apoia na mandíbula. Ela vai ter dificuldade para falar, dificuldade para engolir, e quando ela for dormir, a tendência é a língua ficar para trás, então ela também fica mais propensa à apneia.
E nesta situação atual deste confinamento, as crianças estarem mais próximas, digamos assim, dos smartphones, dos computadores, Isso. e tudo isto, e pelo nosso estudo e pelos resultados que mostram também esta situação, Sofia, que efetivamente há um agravamento de toda esta complexidade em torno do sono e dos problemas. Isso. Eu acho que também, professora, poderá também ajudar todo o processo de ansiedade que está misturado e junto, que não podemos dissociar nesta situação. Exatamente. Uma separação muito repentina. Eu gosto de alertar sempre a separação aos professores, que eram quem instalava sempre muita rotina, hábitos saudáveis, é quase os psicólogos das crianças que estão habituados, no fundo, a acompanhá-los. Foi uma separação muito brusca. Também as crianças em casa, muitos deles a viverem em apartamentos com várias pessoas dentro de casa, que têm falta do seu espaço próprio. As birras vão começar, a frustração, o aborrecimento porque estão sempre a fazer a mesma coisa, mais associadas ao tablet e à televisão, que pronto, como a professora já falou, de facto que é impossível nós conseguirmos alterar, tudo isto vai estressar a criança. Uma coisa que eu gostava de falar aqui é a utilização, por exemplo, diga? E os hábitos alimentares, sendo Mais os hábitos já alimentares. falar a seguir o porquê de toda esta dinâmica e toda esta alteração nos hábitos alimentares e os problemas inerentes a esta situação, que depois vamos falar também. Continua, Sofia. E relativamente a isso, todo o stress inerente e ansiedade associada à criança levam-nos a que a criança, por exemplo, comece a roer unhas, com hábitos orais, no fundo não nutritivos, a utilização mais da chupeta, crianças que se calhar no momento até já tinham parado a chupeta, voltam novamente, voltam à utilização do hábito de sucção digital, todos aqueles hábitos que já vão interferir também na saúde oral da criança, o ingerir mais carboidratos, como já estávamos a falar também, são tudo situações que nos preocupam e que valem a pena pesquisar. Depois é aquela parte de birra, não quero lavar os dentes, não quero, pronto, deixa estar, não queres lavar os dentes hoje não tem mal. Mas depois no dia a seguir continua a comer doces e continua a haver birra, porque o açúcar também intensifica a parte de hiperatividade, se podemos dizer hiperatividade, mas no fundo há uma maior energia a ser gasta que a criança já por si num período de confinamento não gasta e que estamos a dar energia a essa criança numa alimentação mais rica em carboidratos que depois não voltam a ser gastos. E eu penso que isso também poderá, no fundo, incentivar a que haja aqui problemas de sono, é no fundo um ciclo vicioso que nós estamos aqui a ver. De facto acho que valeu muito a pena podermos avaliar isto, mesmo porque existe algo mais aqui a ser escavado, a ser procurado mais. Existem muitos recantos aqui neste estudo que podem ser avaliados. Assim como os hábitos de higiene oral, sem dúvida que, tal como foi demonstrado, ficaram aquém daquilo que realmente é o expectável e o que nós gostamos como médicos dentistas. E eu queria acrescentar um detalhe dentro do que a da Sofia falou. Todo esse aumento de ansiedade, alimentação com muito carboidrato, também são gatilhos para o bruxismo, que tem muito a ver com a nossa área também, né? Então, o aumento da ansiedade, a tensão, então uma forma de liberar essas tensões poderia ser ou rangendo os dentes enquanto se dorme, ou mesmo apertando os dentes enquanto se está acordado, né? Eu tenho um trabalho de uma aluna de mestrado que ela é fisioterapeuta e também dentista. Ela tem as duas formações. E ela fez uma avaliação com o uso dos telemóveis e o bruxismo de apertamento, mas com adolescentes que gostam de videogames. Então, nós observamos que enquanto eles estão jogando, quando eles estão competindo no videogame, há uma tendência de contração da musculatura facial,
Então, se eu estou competindo, eu aperto os dentes enquanto estou competindo. Então, além da pressão do confinamento, que eu acho que isso também pode levar a esse comportamento, também tem o próprio videogame que ele está usando. E a alimentação, que já foi falado aqui, mas eu também queria reforçar que também existem trabalhos e evidências científicas importantes que o consumo de carboidrato na hora de dormir, existe até um descritor do Medline hoje, que é o sugar at bedtime. Então, não é o que você come no jantar, é o comer mesmo na cama, aquela hora de dormir, né? Que isso interfere também na melatonina, que é o hormônio do sono, muda a digestão vai ficar mais difícil, uma comida muito gordurosa, chocolate, é muito gostoso, eu gosto muito de chocolate. Nós vimos um estudo nosso que é o preferido de quem fica acordado muitas horas à noite, comer chocolate. Chocolate, além da gordura, também é um estimulante, ele é excitante. Por isso, também não é bom na hora de dormir, né? Então, na verdade, o organismo mesmo fica pedindo esses alimentos mais pesados na hora de dormir, que é como se ele estivesse te pedindo, o seu cérebro estivesse pedindo você que desse uma parada. É por isso que não dá vontade, quando é muito tarde da noite, comumente as pessoas não têm vontade de comer nada com muito frescor. Frescor que eu estou chamando por exemplo, uma salada. Eu brinco nas minhas aulas, Sofia já me assistiu. Eu brinco e falo assim, quem é que de madrugada vai pensar assim, ai, que vontade de comer brócolis? Não, ninguém, eu não conheço ninguém. Nossa, estou morrendo de vontade de comer alface. Não, você vai pensar em pizza, hambúrguer, chocolate, pastel de nata. Ai, gente, que delícia. Pastel de nata de vocês é muito bom. Então, os doces portugueses são fantásticos, mas é muito creme de gemas, muito ovo, não é? Então, a digestão disso, eu acho sensacional. Podem me convidar quando a pandemia passar, pode me convidar que eu quero ir para Pãozinho de queijo também é bom. Pãozinho de queijo é da minha terra. Olha, pão de queijo é sensacional, mas também é gordo, é gorduroso, é muito gorduroso. Então, são aquelas coisas que demoram. No Brasil tem um prato típico que chama feijoada. Se alguém já comeu uma feijoada, já deve ter percebido o sono que dá depois. Então, eu costumo dizer que é o efeito feijoada, porque o efeito feijoada é aquele sono incontrolável, mas não significa que é um sono de qualidade. Claro. O problema é que este confinamento e estes problemas inerentes que levaram a uma rotina completamente diferente da criança, efetivamente, e há um estudo que foi também efetuado e que foi antes de ontem, certo, Sofia, que eu falei contigo, que até foi comunicado na comunicação social relativamente a uma aplicação da Apple que fizeram vários questionários e monitorizam, digamos assim, toda uma dinâmica familiar e que mostram que as crianças com menos de 6 anos, e principalmente essas, mas também as outras, que em termos comportamentais, em termos cognitivos e daquilo que estavam a ter uma evolução comportamental, regrediram. Isto é, eu posso só partilhar que efetivamente ainda ontem tive aqui uma pequenina de 4 anos e a mãe dizia, eu estou com problemas, porque ela agora não quer ir para o colégio, ela não quer ir para o ATL e portanto ela parece que desaprendeu o contacto com os amigos e só quer estar comigo, só quer estar em casa e está a ser muito complicado gerir toda esta situação. Essa criança tinha uma questão que quando vinha era o abracinho, eu e as minhas criancinhas, que eu costumo dizer, eu também. Meus pacientes e as minhas criancinhas são todos meus filhos, até que o meu filho mais novo disse, mamãe, ouviu-me uma vez dizer isso, mamãe, não sabia que tinhas tantos filhos, eu até estou com ciúmes, porque efetivamente as crianças são uma doçura
e todas as crianças são como sendo nossos filhos. E quando eu tenho aqui uma criança, quando elas se portam bem, e o miminho que elas adoram é o abracinho, eu adoro o afeto. O E agora não podemos mais. É muito complicado para nós. Nós eu estou em sofrimento. Eu vou dizer também. para vocês. Eu estou em sofrimento, porque eu sei que a biossegurança é importante. Sim, Nós tivemos que alterar nossa rotina de atendimento, de vida mesmo, né? Eu falo que antes cotoveladas eram agressões, agora é cumprimento, né? Assim, você cumprimenta com o cotovelo. É muito o amor tátil. Eu falo que o odontopediatra tem amor tátil. A gente toca muito a criança, abraça, dê uns beijinhos. Isso tudo vai mudar. Sentem confiança. E nós, no nosso consultório, que nós somos um pouco, por vezes, agressivos por causa daquilo que temos que fazer. Esse contacto é muito complicado. Então, eu vou com o cotovelo, o meu contacto, eu não consigo deixar, durante vai ali o cotovelo e tento explicar. É claro que nós teremos que adaptar. Será uma adaptação, tanto para nós quanto os pacientes. Claro, eu fico me recordando na época do auge da AIDS. Quantas mudanças aconteceram na biossegurança, né? Eu sou dessa, eu me graduei na década de 80. E quando eu estudei odontologia, eu tô falando igual gente velha mesmo. Eu sou velha mesmo, mas a questão é, quando eu estudei, não havia esse rigor como hoje, de trabalharmos de luvas, gorros. Não, a gente fazia cirurgia. Eu me lembro, eu quando estudante, eu falei, Deus é dentista. Eu cheguei a essa conclusão, que ele nos protege muito. Que a gente colocava a mão dentro da boca do paciente, sangue, tudo, era a mão, sem proteção nenhuma. Era a forma como trabalhávamos. Então, olha o risco, né? O risco. Bom, aí houve toda a mudança de biossegurança nessa fase. Agora é outra mudança, mais radical ainda. Né? Eu sou quase da sua idade e no meu tempo já era tudo cá em Portugal, sempre com luvas, sempre com máscara, sempre com uma proteção incrível. E, portanto, o que eu costumo dizer agora é que para nós não tivemos que nos adaptar muito, porque a higienização já era feita, a nossa proteção e a proteção do paciente já estava tudo lá e, portanto, a única coisa que tivemos que fazer é efetivamente trabalhar com uma viseira, trabalhar com uma touca, que há pessoas que também já trabalhavam, trabalhar com um descartável e, portanto, o trabalhar com farda, a higienização, toda uma dinâmica à volta de um consultório dentário já existia. E, portanto, eu sou quase da sua idade e desde os tempos... Acho que eu sou um pouquinho mais velha, mas aqui, assim... Nós aqui já trabalhávamos muito já com luvas, com máscara, com toda uma proteção inerente e, portanto, as pessoas vêm e sentem-se seguras no médico. Sim, claro. Mas houve... Como eu vivenciei esse período, eu ingressei na faculdade de medicina dentária aqui no Brasil em 82, me formei em 86. Então, já estavam, na década de 90, que veio esse boom da AIDS, e que veio esse medo, assim, eu me lembro das discussões que tínhamos, semelhante ao que está acontecendo agora, as discussões, como vamos trabalhar, o novo normal, como será? Né? Tá bom, nos adaptamos. Agora, eu acho claro que as higienizações permanecem, esterilizações, isso não vai mudar. Mas o nosso aparato mudou. E a criança... Então, para a criança isso é muito importante. Estava habituada a uma imagem, agora tem outra, é complicado. Na minha instituição, nós temos, por exemplo, uma clínica de bebês. Nós atendemos de 0 a 3 anos. Sim. E a mãe fica junto conosco no atendimento. E agora, como fica essa mãe? Essa mãe vai precisar estar paramentada também. E o que eu acho mais importante, né, já que estamos falando de rotinas, não poderemos perder a humanização do atendimento. Era exatamente o mais isso importante que seja a biossegurança.
porque isso vai afetar essa questão que a Sofia destacou do aumento da ansiedade. Hoje, temos o recurso de sabermos as notícias em tempo real. Eu estava lendo sobre a gripe espanhola, né, há mais de 100 anos atrás, mas se pensarmos há 100 anos atrás, não existia internet. Até que um país conhecesse quantos mortos tinham no outro ou dentro do seu próprio país, tinha uma demora para isso. Hoje é imediato. E eu acho que essa questão do medo da morte, isso também gera ansiedade. Eu penso que isso também gera. Este problema... Porque aí existem grupos de pessoas que talvez por um mecanismo de defesa emocional ou tentam negar, dizem, eu não acredito nesse vírus, não. É só uma gripezinha. Isso, já ouvi isso aqui no meu país. Sim, não é gripezinha, é muito sério. Claro. Mas eu acho que talvez por um mecanismo de defesa mesmo, defesa emocional. Tipo assim, para eu não sofrer com isso, eu prefiro negar para mim mesma a gravidade da situação. E existe um outro grupo de pessoas que, ao contrário, ficam extremamente tensas, com medo da morte, né? E às vezes até exageram, né, nos cuidados. Eu falei que eu estava chegando num ponto que eu estava passando álcool gel na embalagem do álcool gel. Falei, gente, eu estou neurótica. Eu estou ficando neurótica de tanto álcool gel. Mas agora nós e teve esse comportamento, não é? E temos esta idade. E as nossas crianças? Isso. As crianças, algumas delas eu tenho conhecimento, porque os pais, entretanto, também agora começam a vir à consulta e dizem isto é um pânico. Uns falam tudo muito bem porque têm acesso aos videojogos. Olha, o meu filho com 13 anos está na maior. Entre as aulas está sempre ali a jogar. Acha ótimo. Acha ótimo. Para ele está tudo bem. Mas eu tenho o retorno de alguns pais que efetivamente dizem é muito complicado. A minha filha não queria sair à rua. Ela entrou em pânico porque ouvia isto e depois eu sabia transmitir. Porque enquanto que há pais e que estão preparados para saber informar, há outros pais, como também têm pânico, acabam por transmitir aos filhos. Isso para a evolução da criança é complicado. Professora, e também aquilo que eles ouvem nas notícias, em horário nobre, o noticiário está a passar totalmente uma notícia de terror a nível internacional e eles ouvem. É o abrir as valas, é o depositar os mortos, é muito complicado. Temos que saber adaptar. Relativamente ao nosso estudo, o que é que achas que conseguimos contribuir também para os pais e para as famílias dentro disto? Isto é, eles responderam a um questionário e nós demos um miminho. Que tipo de miminho como é que nós conseguimos de alguma forma informar e passar a mensagem a estes pais? Professora, realmente o flyer relativamente a esta situação. Eu acho que uma coisa muito importante neste estudo e de uma forma geral que nos traz também aqui é nós adaptarmos um bocadinho. Esta situação trouxe-nos uma capacidade de adaptação enorme e é bom que ela continue. Adaptação tanto a nível da nossa forma de trabalhar, como principalmente a focar-nos na prevenção. Eu acho que é a grande chamada de atenção que nós devemos dar aqui, é focar na prevenção, em todo o tipo de situação, não só em prevenir a passagem do Covid, mas também em prevenir as doenças orais. Em toda esta situação, nós também no próprio estudo que fizemos, foi um estudo que teve dois sentidos, no fundo. O estudo teve o sentido de nós retirarmos os dados, e eu vou passar aqui a compartilhar a tela também, mas para além dele ter feito um compartilhar de dados para nós, também fizemos um compartilhar de dados para os pais, de forma a podermos prevenir
algumas situações, eles estarem alerta relativamente à saúde do sono, o que é importante. No fundo, alguns dados. Este flyer é muito utilizado pela professora Júnior no seu projeto. Exatamente, é um projeto que é ministrado pela professora Júnior, relativamente ao projeto do sono da Universidade da UFMG, e a professora cedeu este flyer, no fundo, para que os pais tivessem, todos aqueles que quisessem, teriam a oportunidade no final do questionário de dar o seu e-mail e nós podíamos enviar informação relativa à saúde do sono, quais os cuidados que deveriam ter para a chamada higiene do sono, e que no fundo a professora Júnia cedeu todos estes pontinhos e fala destes pontinhos muitas vezes nas próprias palestras que ela dá e que eu vou assistindo. Quero falar um bocadinho sobre este flyer para os nossos participantes ouvirem um bocadinho sobre... Sim, este flyer, ele é entregue, ele existe impresso, né? Aqui nós temos o arquivo que a Sofia enviou para as famílias, a gente distribui para as famílias, e eu vi que uma das perguntas que está descrita aí no chat, acho que isso aí responde. Pergunta se a rotina dos pais, se os pais não dão exemplo para os filhos, se isso não afeta os filhos também. Eu concordo, eu acho que afeta sim. Então, por isso que a gente entrega essas orientações, para que seja um comportamento de toda a família. Não basta assim, só a criança precisa ter uma rotina. Não, a família precisa ter uma rotina, né? Se os pais não dão exemplo, o filho não vai, aquilo não vai consolidar uma parte educativa. Esta pergunta foi feita muito bem pelo professor Assá, que é o nosso coordenador major do INFACT, e sem dúvida que a professora Júnior teve acesso. E eu acho que o próximo estudo que deveríamos fazer, Sofia, vou jogar semente. Eu acho que deveríamos estudar sono de mães. Sim. Sono de mãe é uma coisa importantíssima, porque para a mulher é muito importante. Eu estou falando mãe, mas tem pai que faz papel de mãe também, né? Mas o sono da mulher desde a gestação ele já muda completamente. E depois que o bebê nasce, tem uma outra fase de adaptação, e cada etapa de vida de um filho, o sono da mãe é de um jeito. Então, é claro que isso também, dependendo dessa rotina de sono da própria mãe, vai repercutir também no filho. Porque se a mãe tem uma má qualidade do sono, há uma tendência também que isso afete o humor dessa mãe, né? Essa mãe fique mais intolerante, mais impaciente. E no meu grupo a gente tem um trabalho que mostramos que mães estressadas, né, tendem a ter filhos com bruxismo. Então, por que será? Porque deve ter um ambiente familiar estressor. Eu nem estou culpando, não estou fazendo críticas a essa mãe, não. Ao contrário, eu estou acolhendo essa mãe. Eu acho que a gente precisa acolher essa mãe e dar um suporte para essa mãe. Porque não é fácil. Não é fácil essa mãe que trabalha fora de casa, dentro de casa, é muita pressão. E agora, nesse momento de confinamento, né, eu acho que aumentou também a sobrecarga dessa mulher. Sem dúvida. Tal como eu disse, para além de mãe, é ser professora, é toda esta dinâmica, é a parte financeira que foi alterada. Sim. É muito complicado. Muito afetou tudo, né? Mudou tudo. E, portanto, sem dúvida nenhuma que, se calhar, tendo em conta essa situação, é os divórcios, é a discussão com os pais, é o estar ali constantemente numa discussão, é complicado. Portanto, eu tenho um colega que é o José Carlos, que estava a liderar uma equipa nesta parte do Covid, de psicólogos, no sentido de apoiar,
e ele contou que estava a ser muito, muito complicado, até para a própria envolvência do psicólogo, com tantos relatos de precariedade, de problemas familiares, problemas associados a toda esta dinâmica que efetivamente complicaram e complicam a vida das famílias. E as crianças sofrem com tudo isto. Elas podem estar no seu cantinho, nos seus videogames, podem estar ali, mas elas apercebem-se e toda a dinâmica. Percebem. Se o ambiente familiar não está harmonioso, a criança percebe. Percebe, sem dúvida. E aquilo que o professor Assad diz, afinal, os filhos seguem o exemplo dos pais, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Como eu disse anteriormente, é muito mais importante, fica muito mais marcado na educação de um filho o exemplo, a atitude do pai do que o que ele verbaliza. Sim, muito mais. Eu costumo dizer aos meus pacientes, aos pais das criancinhas, que é muito importante quando eles vão lavar os dentes para estarem com os filhos. O filho está ali ao lado, lavam os dentes. Foi sempre isso que eu fiz com os meus filhos, eles adquiriram o hábito e a rotina da higienização. E depois, nas crianças mais pequeninas, com certeza, têm que ir lá lavar e ajudar. E, portanto, até eles terem a independência. Há também aqueles reveladores de placa, e agora há uma pasta dentífrica, penso que já começam a haver noutras marcas comerciais, mas pelo menos na LG, são aquelas pastas reveladoras que é verde e, portanto, aquelas crianças têm muita placa bacteriana, que também é bom para alguns adultos, e, portanto, ao higienizar com essa pasta dentífrica reveladora, eles começam a ter o hábito de saber quantas vezes têm que higienizar para remover toda a placa bacteriana. E, portanto, eu acho que isto que nós, como médicos dentistas, também temos a obrigação de expor aos pais e criar estas rotinas. E reforçando que a higiene é importantíssima, claro que é, né, para a saúde bucal, mas também os estudos mostram que o pH da saliva fica muito alterado com a ingestão de sacarose. Então, também a alimentação tem que vir junto, não basta só a questão de escovar se a criança tem uma alimentação muito cariogênica. E a alimentação também interfere no sono. Nesse desenho central aí do flyer tem um hambúrguer, né? E eu costumo dizer assim, quem comumente faz a comida ou compra os alimentos da casa, quem é? Não é a criança. Claro. É um adulto que compra. A criança pode até pedir, ou se ela vai junto com os pais para um supermercado, ela pode ver algo atrativo, eu quero isso, eu quero isso. Tá, mas no geral, a rotina alimentar de uma casa é um adulto que elabora. Então, esse adulto ele também precisa ter cuidado. Ele tem que saber isto, e agora nós ficamos com o trabalho um pouco dificultado quando um adulto não pode entrar dentro do consultório dentário. Daí isso é tão importante nós partilharmos esta informação, seja a nível digital, seja de alguma forma, é uma adaptação que acho que pode ser uma conclusão também que tiremos daqui, é que temos que nos adaptar e criar outras medidas, de informar os pais sem que haja contaminação, como é óbvio, mas de facto partilhar esta informação aos pais é crucial neste momento, trabalhando na prevenção, sem dúvida. Tia, desculpa, relativamente a esta questão que estavas a colocar agora, do adulto não entrar, há exceção, quando são crianças eles podem e devem entrar, os pais, aqueles que fizerem questão disso, e é uma exceção, portanto, o que está recomendado pela nossa ordem e pela Organização Mundial de Saúde é entrar apenas uma pessoa no consultório, para quem vai estar, mas nas crianças tem que haver essa exceção, não acham? Assim, nas mais pequeninas, sim. Porque nós precisamos de comunicar não só com a criança, mas também com os pais relativamente a tudo isto que estás a dizer. A criança não tem a maturidade suficiente para ouvir e incutir aquilo que nós estamos a pedir. E então o pai e os pais que estão diariamente têm que ter, inevitavelmente, essa incumbência, digamos assim,
daquilo que nós está-nos a pedir. Aqui no meu departamento que eu trabalho, nós estamos elaborando um sistema, né, que tipo uma teleodontologia com as famílias. Então, nós temos um momento hoje, é muito comum, mesmo nas classes menos favorecidas, que as pessoas tenham um telemóvel. Então, a gente entramos em contato pelo telemóvel e temos uma conversa, como estamos fazendo aqui. Claro que não é na plataforma Zoom. Às vezes, no próprio WhatsApp, temos uma conversa com ou a própria criança, ou a mãe, o responsável, sem paramentação, inclusive para mostrar, olha, eu sou sua dentista, minha cara é assim, olha, eu sou desse jeito. Quando você me encontrar no atendimento, eu vou estar vestida igual um astronauta. Pois, isso é outro problema, de facto. A parte do controle de comportamento em que os pacientes já não sabem quem nós somos, não é? Mesmo aqueles que já são nossos pacientes, não nos conhecem. Na clínica, o que nós fizemos foi fazer um vídeo mostrando às crianças, não é? Que eu sou assim e agora estou assim para te proteger. E temos aqui mais uma questão do professor Bárbara do Amaral. Boa tarde, professor, muito obrigada pela sua questão. Relação entre a publicidade e o condicionamento dos hábitos alimentares. Sem dúvida. Obrigada, professor. Sem dúvida. Isso, muito boa pergunta. Eu concordo plenamente que é muito complexo, porque há uma publicidade imensa, né, na TV, tudo, né? Hoje no Facebook, no Instagram, todas as mídias sociais. E nós temos um trabalho da nossa equipe que fizemos levantamento qual tipo de produto, né, os produtos que usam personagens infantis nas suas embalagens, porque isso fica mais atrativo para a criança, né? Então, personagens da Disney, super-heróis e tal, né? Então, assim, a grande maioria tem sacarose. Então, a criança fica atraída, ou é muita gordura, coisas muito gordurosas, aquelas batatas fritas, tipo chips, eu não sei, em Portugal chama chips também? Sim, batatas de aquilo é horrível, gente. Aquilo é uma bomba calórica, né? Terrível. Muita gordura, muito corante. Mas a embalagem tem sempre um personagem infantil lúdico. Então, claro que o marketing vai puxar isso. E agora, em confinamento, é claro também que todas as instituições, organizações ligadas à alimentação também estão passando dificuldade, não é? Lanchonetes, restaurantes que ficaram fechados, agora só podem entregar por delivery. Eles têm que criar atrativos. E aí eles ficam chamando e atraindo as pessoas para que compram, para que consumam. E isso é muito complexo. Então, assim, aniversário... Tem uma grande rede aí, que eu não posso falar o nome, que eu não vou fazer propaganda para ninguém, mas uma rede internacional, americana, né? que faz muita propaganda, né? E, tem crianças aqui no Brasil que querem que o aniversário aconteça nesse lugar. Uau. Eu quero meu aniversário nisso, né? Nesse lugar aí. E aqui não é uma boa alimentação. E mas aqui já chega a casa, professora. Aqui chega a casa, aqui também. Então, não chega de uma forma... Muita gordura, muito químico. Não é saudável, mas é muito complexo. A mesma coisa que nós raciocinamos em cima dos telemóveis, temos que raciocinar aqui em cima da alimentação, nesse momento de confinamento. Porque existem as estratégias... E a alimentação compensa a questão de prazer. Se você fica sem fazer nada, qual a tendência? Você pensa em comida. Claro. Eu sou gorda. Se eu fico parada, eu fico pensando em comida. Eu fico inventando coisa na cozinha, eu fico inventando moda, meu marido também. E meu marido fala assim, quem sabe a gente faz um pão? Quem sabe a gente faz um bolo? Nunca é uma coisa sem carboidrato.
E a nível familiar, e nesta parte de confinamento, as pessoas em casa, a família em casa, a mãe a fazer um bolinho, a fazer é muito complicado, foi complicado. E daí a pertinência do nosso estudo, Sofia e a professora Júnior, doutora Sofia, ou Sofia e Júnior, relativamente a toda esta questão, efetivamente os resultados não são publicados, digamos assim, se nós não publicarmos, se não ficarem escritos, ficam esquecidos. E, portanto, tendo em conta isso, nós escrevemos o artigo, e muito bem, parabéns a toda a equipa, e que tentamos publicar ou submeter para a melhor revista de odontopediatria a nível da medicina dentária, portanto, que é o International Journal Pediatric Dentistry. Espero que seja aceito, vamos rezar para isso. Fizemos tudo para isso, mas efetivamente, logo que submetemos, recebemos logo um e-mail para dizer se nos autorizavam a publicar ou enviar para a Organização Mundial de Saúde. Porquê? Porque toda a palavra-chave no artigo que dizia Covid ia logo encaminhado. Exatamente. Nós na altura ficamos, porquê isto? Será que isto é bom? Porque... Pela importância dessa temática nesse momento, né? Sem dúvida. E parabéns, Sofia, soubemos aproveitar esta temática e contribuir para a ciência. É para isso que cá estamos, estes webinars patrocinados e digamos assim, com a colaboração científica do InFacts, é uma mais-valia não só para a parte mais graduada, mas também para a população em geral, no sentido de chegar, às vezes basta uma luz, basta dizer, sim, isto é importante, olha, e incutir tudo isto que nós estivemos a falar agora, às vezes uma pequenina coisa, e é uma mais-valia, quer para as famílias, quer para a população geral, e mesmo para o médico dentista, no sentido de perceber esta grande temática e porque é que temos de estar atentos, porque efetivamente, Sofia, houve uma maior ingestão de hidratos de carbono, uma higienização mais deficitária, problemas de sono e toda aquela dinâmica que a professora Júnia também esteve a falar, e a Sofia, e que nos leva a pensarmos e a pararmos um bocadinho no sentido de tentar ajudar e chegar perto das pessoas. Eu não sei se têm mais alguma coisa assim para terminar e para exporem, para depois então fecharmos este. Eu gostaria só de ressaltar que nós sabemos que o nosso estudo foi muito importante, é uma pergunta importante, mas tem limitações, né? Claro que alguém pode dizer, mas quem te garante que a mãe respondeu a verdade? Respondeu longe, distante. Vocês não examinaram as crianças para realmente verificarem se a higiene bucal estava boa ou não? Verdade, nós nos baseamos apenas na percepção dos pais. Mas é uma primeira pergunta. Nesse momento de distanciamento, nós não poderíamos, de confinamento, não poderíamos examinar nenhuma criança, né? Mas já fica o alerta, né, para quem está nos assistindo, o início para que esse paciente vai chegar para nós. Claro, é um paciente que está com dificuldade de rotina, ele está com dificuldade de criar, então assim, vamos ter que restabelecer a importância da rotina da higiene bucal, dos cuidados com a saúde bucal. Então eu imagino que teremos que reforçar, né, esse comportamento e a cumplicidade da família. Está aqui uma colega odontopediatra. Está aqui uma colega odontopediatra e nossa colega que tenho a honra também de lecionar com ela, que é odontopediatra, que é a professora Ana Paula, que nos dá os parabéns. Muito obrigada, Ana, e a todos aqueles que estão a ouvir, porque efetivamente este tipo de webinars e esta comunicação, não só com a componente profissional, mas também com a população em geral, é muito importante, e ela refere mesmo isso nos dias de hoje. Eu acho que o próximo passo, Sofia,
é que depois que passar essa fase, que a gente faça um novo teste para avaliarmos a mudança de comportamento. A gente teria o durante o confinamento e o depois, né? Seria bem interessante essa comparação. Sem dúvida. Eu quero só agradecer a oportunidade por tudo aquilo que aprendi, por toda a fonte de inspiração que ambas me trazem. E que sem dúvida para um aluno ter essa inspiração é preciso também ter bons professores. Sim, por isso eu digo aqui uma coisa que gosto muito de dizer aos meus alunos, sem dúvida, como já dizia Piaget, o aluno é o principal construtor do seu conhecimento. E portanto ter alunas como a Sofia, nós como professores é uma mais-valia, Sofia, sem dúvida. Muito obrigada, e não há professora. mais espetacular para se aplicar a ti. E portanto quem dera que, e espero que os alunos de uma forma geral vejam e revejam tudo isto, e por isso estás aqui entre nós e muito bem, uma mais-valia. Professora Júnia, muito, muito obrigada por este bocadinho, e efetivamente é uma teamwork e eu sinto-me honrada também pertencer a esta teamwork, porque é um trabalho muito, muito, muito no fundo de crianças, em que eu me revejo que nós adoramos as nossas criancinhas, e portanto esperamos ter contribuído para em nome do Infacts, porque efetivamente é esta a nossa tentativa de chegar ao público em geral com uma relevância, digamos assim, científica e com patrocínio científico. Muito obrigada, obrigada mesmo. Um beijinho. Eu agradeço muito essa oportunidade. Eu falo que na nossa língua, né, o português, quando dizemos obrigado, eu estou dizendo, na etimologia da palavra, que eu tenho obrigação com alguém. Então, é assim que eu me sinto. Eu tenho uma obrigação com vocês duas. Agradeço muito a Sofia, porque eu falo que o professor ele é um semeador. A gente joga sementes de conhecimento. Em alguns terrenos, essa semente vai brotar, em outros não vai. Né? E existem, né, alunos que abraçam as oportunidades que surgem. E a Sofia tem esse perfil. É verdade. Então, eu tenho que agradecer muito também, Sofia, que você me deu a chance de desenvolver também um trabalho que foi um campo novo para mim, esse trabalho com o Google Form. Claro que o sono, tudo isso é uma coisa que faz parte da minha linha temática de estudo há muitos anos, mas essa forma de coleta, esse momento também foi novo para mim. Então, eu tenho que te agradecer a oportunidade que você também me deu. Tá? Então, é uma troca. É bom. Né? Então, agradeço. É bom quando acabamos assim. É ótimo. Agradecendo ao professor Assá, que fez questão também de colocar aqui, que foi muito informativo e útil, muito obrigada, e portanto eu penso que vocês têm que ouvir isto também do nosso diretor, digamos assim, do Centro de Investigação, a professora Assá, a Astrid Lopes também, portanto é bom. E muito, muito obrigada por este bocadinho, terem pertencido e estarmos todos nesta teamwork, em que eu adorei este bocadinho. Muito, muito obrigada. Obrigada, e obrigada a todos que ouviram. Em nome do Infacts, em nome da SESCO, muito, muito obrigada pela vossa presença e tudo de bom. E que isto passe muito rápido e que é logo ali amanhã que se diga já passou. E esperemos mesmo, passou. E vamos ter fé nisso. Já vai passar rápido. Está bem? E vamos voltar, e espero que sinceramente que tenhamos aprendido alguma coisa com algumas coisas, que não é tudo mal. Há muitas coisas que aconteceram e que nos levam a pensar como seres humanos. Nós somos tão pequeninos e portanto muitas vezes, eu às vezes penso, se calhar há alguma coisa que nos está a puxar, diz assim, anda cá à terra, porque se estás aqui na terra, tu és mortal. E portanto pensa um bocadinho nesse sentido. Muito, muito obrigada. Tá bom? Obrigada. Nada então. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.